Estamos reunidos em o nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, certos de, como diz o salmista, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Adore o Senhor, louve ao Senhor, declare que a sua vida é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Você participa desse culto para adorar. Não existe a possibilidade de uma pessoa assistir culto. Culto ou se presta ou não se presta. Então cante agora: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para adorar-te. Nesse momento de adoração, vamos louvar com o cântico Vim para adorar-te.
Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, como é bom estar na Tua presença. Como é bom saber que em todo tempo estás conosco, que a Tua misericórdia e a Tua graça correm atrás de nós, como diz a Tua palavra lá no Salmo 23. Chegamos agora para o tempo da adoração comunitária, para a celebração da Tua palavra, para colocarmos diante de Ti, como família do Senhor, as nossas orações, a nossa esperança, aprender, Deus, da Tua vontade, através da Tua palavra. E tudo isso, Senhor, sabemos que fazemos apenas porque primeiro fomos chamados por Ti. Sabemos que chegamos até aqui porque o Senhor mesmo preparou este tempo. Obrigado, Pai, por poder desfrutá-lo na Tua presença, por poder fazer isso junto com os nossos irmãos, junto com as nossas irmãs, mesmo à distância, e saber, Pai, que estás conosco em todo o tempo. Toma este momento de louvor, de celebração nas Tuas mãos. Fala ao nosso coração, Pai, porque ansiamos ouvir a Tua voz. Por tudo isso te bendizemos, te adoramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse é o momento de recolhermos a palavra de Deus para nela meditar. E para este momento, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, e acompanhe a leitura que passo a fazer agora a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu for, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo para mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Palavra de Deus para a nossa reflexão neste momento. E que Deus assim nos abençoe. Nesse momento de contrição, vamos cantar Deus é Deus. Dele vem o sim.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem assim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Chegamos no momento íntimo do culto, em que você abre o seu coração diante do Senhor. E aí eu me lembro das palavras de Tiago, dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração. E mais do que isso, confessai os vossos pecados. Lembre-se, a oração é a chave para o mover de Deus. Fale com Deus, ore, coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos orar agora? Quero convidar você a fechar seus olhos e eu vou orar com você nessa hora. Senhor nosso Deus, obrigado, porque as suas misericórdias se renovaram nesse dia. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Por isso, Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar os motivos que cada um de nós trouxe nesse momento à tua presença. Senhor, nós precisamos da tua boa mão sobre a nossa terra. O Senhor sabe de quanta gente, Senhor, quanta gente doente, quantas famílias enlutadas, quanta gente sem rumo, quantos governantes sem saber o que fazer. Às vezes a maldade graçando no meio, Senhor, desta pandemia. Livra, Senhor, muda a nossa sorte. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant determinou: não somos ricos pelo que temos, mas pelo que não precisamos ter. Essa é uma forma de atestar que, pela natureza humana, que busca sempre o acúmulo de bens materiais, de recursos e riquezas, é na maioria das vezes desnecessário. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, determina: se tendes 2 túnicas, entrega uma. Se tendes 2 refeições, entrega uma ao teu próximo. Nós que somos povo de Deus, sabemos que a providência divina é o suficiente e o mais que necessário para que possamos viver uma vida agraciada pela sua presença e com todos os recursos necessários. Portanto, convictos disso,
tragamos até a casa do tesouro os dízimos e ofertas. Dessa maneira, podemos fazer os depósitos no Banco Bradesco, agência 2509, conta corrente 0010012-9, Igreja Presbiteriana de Botafogo, CNPJ 34 171 1.181/0001-30. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Esse é o nosso momento de consagração com o Cântico da Colheita. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, como prova de nossa gratidão, de nossa fidelidade e da certeza e confiança que temos na Tua provisão em nossas vidas, dedicamos a Ti esses dízimos e essas ofertas. Pedimos, ó Deus, que acima de tudo tenhamos muito equilíbrio e sabedoria para utilizar esses recursos em prol da Tua casa e também para auxiliar tantos que estão precisando nesse momento. Que nunca percamos a certeza de que temos que contribuir e, acima de tudo, que façamos isso com alegria, como diz em Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, continue nos sustentando e provendo as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, meu irmão e minha irmã, chegou o momento da palavra do Senhor. Vamos meditar naquilo que Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração.
E nesse nosso encontro de culto, eu gostaria de propor que você me acompanhasse numa reflexão que tem feito bem ao meu coração e tem desafiado a minha vida espiritual. Eu queria convidar que você colocasse a sua Bíblia aberta, o seu coração também, na Epístola de Paulo a Filemon. Você sabe onde fica, lembra? Onde se localiza essa epístola? Isso é uma pergunta boa para fazer num concurso bíblico, né? Enfim, não sei se é um texto que você frequenta com muita assiduidade, digamos assim, na leitura da Palavra de Deus, mas nós vamos tratar dele nessa manhã. A Epístola de Paulo a Filemon, ela está aí nas Bíblias que nós temos à disposição no santuário. Olha que saudade, hein, minha irmã? Hein, meu irmão? Lá no Novo Testamento, na página 232. A epístola, que alguns chamam de um bilhete, né? Alguns doutrinadores, alguns estudiosos, carinhosamente chamam essa epístola de um bilhete de Paulo a Filemon. Ela tem um capítulo só. E eu queria, nesse nosso ambiente de reflexão da Palavra de Deus, fazer algumas considerações que fizeram bem, fazem bem ao meu coração e que têm me desafiado numa vida de fé perante o Senhor. E eu queria propor que você me acompanhasse na leitura, minha irmã e meu irmão, dos 3 primeiros versículos da Epístola de Paulo a Filemon. Eu vou ler, eu peço que você me acompanhe. Diz assim o texto que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos nessa oportunidade. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu queria, antes de qualquer coisa, eu queria, talvez, tratar com você como é que será a dinâmica dessa reflexão. Por uma questão da tecnologia, nós temos que gravar alguns vídeos num período de tempo menor. Quer dizer, não será um sermão ou pelo menos uma proposta de meditação onde eu não tenha que fazer o que farei daqui a pouco. Eu vou ter que várias vezes interromper a nossa conversa e a linha do meu raciocínio para poder retomá-la logo depois. Mas nós cremos, meu irmão e minha irmã, que o que é fundamental não é como a tecnologia nos limita nessa possibilidade de estarmos conversando nesse ambiente de culto ao redor da Palavra de Deus e sob a iluminação do Espírito dele. Mas o que é importante, sem dúvida alguma, é você estar com a Bíblia aberta e com o coração aberto. E eu queria refletir, minha irmã e meu irmão, sobre a seguinte proposta de meditação: a igreja que está na tua casa. A igreja que está na tua casa. Paulo está escrevendo a Filemon, mas dirige a carta a Áfia e a Arquipo, porque menciona que um dos seus destinatários seria esses seus colaboradores e, fundamentalmente, a igreja que está na tua casa, a igreja que se abriga na casa de Áfia e na casa de Arquipo. E eu queria pensar sobre isso nesse domingo, onde a gente tem chance de estar junto e trazer uma perspectiva daquilo que Deus fala ao meu e ao seu coração. Como é que é ter uma igreja na nossa casa? Ou seja, a nossa casa é uma igreja? A nossa casa é uma igreja? Como é que é isso? Quais são as implicações? Quais são os desafios?
E o que nós temos que compreender para viver a plenitude de ter uma casa e ter uma igreja que está na nossa casa? E também, meus irmãos, esse tema, a igreja na nossa casa, ele também nos coloca diante de uma tensão dialética. Qual é? Ou seja, não é só que a nossa casa seja uma igreja, mas é importante que a nossa igreja seja a nossa casa. Essas duas realidades, elas afloram desse convite feito nessa linda, nessa carinhosa carta que Paulo escreve a Filemão. Com essa provocação de meditação, nós vamos ter chance de trazer algumas ideias a respeito desse ambiente que a própria carta, que a própria palavra de Deus nos apresenta. Assim sendo, minha irmã e meu irmão, provocados pela palavra de Deus, eu queria buscar nesta carta, carinhosamente chamada de bilhete de Paulo a Filemão, algumas pérolas, algumas pedras preciosas que podem falar ao meu coração, e tem falado, e certamente ao seu. Eu quero sugerir que você fique com a palavra de Deus aberta. Eu vou pensar alguns versículos e tentar estabelecer uma compreensão de questões que nos impulsionam a viver essa bênção de que a nossa casa seja uma igreja. Como Paulo dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria, primeiramente, minha irmã e meu irmão, tratar aí dos versos 4, 5 e 6. Eu vou ler o versículo 4 e uma parte do versículo 6. Por favor, fique com sua Bíblia aberta e me acompanhe nessa meditação. Paulo vai dizer a Filemão: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E o verso 6, olha que coisa bonita. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos esquecer da oração. Ora, algo tão evidentemente tranquilo, simples, mas, sabe, meu querido e minha querida, eu queria dividir isso com você. Nós em casa nos lembramos de tanta coisa. Nós nos lembramos de reclamar de outra pessoa. Nós nos lembramos daquilo que nos incomoda nos outros. Nós nos lembramos de manter os nossos caprichos. Nós temos as nossas pequenas coisas que, quando elas são quebradas, aquilo nos incomoda profundamente, não é? As nossas idiosincrasias e caprichos. Ih, meu irmão, minha irmã, calma, não é assim não. Desculpem, eu decorei isso aí durante a semana, de idiosincrasia, não é? Eu tinha... Brincadeira, decorei e queria falar isso aqui, então pronto, falei. Estou mais tranquilo. Mas minha irmã e meu irmão, vejam, nós às vezes criamos tantas brigas, nós temos tantas diferenças por aquelas miudezas do dia a dia, por aquelas pequenas coisas. Não vale a pena viver um ambiente de separação, de dificuldade de relacionamento, às vezes de amargura, às vezes de um peso que a gente carrega por questões tão pequenas. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, nós nos lembramos dos nossos desejos, das nossas manias, das nossas rotinas, mas não nos lembramos de orar pelas pessoas. Essa que é a verdade. Quantas vezes, minha irmã, antes de você reclamar do seu marido, você botou o seu joelho no chão e falou: Senhor, abençoa. Meu irmão, quantas vezes antes de você falar mal da sua esposa, num momento de raiva, se não, peraí, calma, é o momento de botar o joelho no chão e orar pela minha esposa. Sabe, meu irmão e minha irmã, nesse momento de domingo, onde celebramos o Dia das Mães, onde as questões de família são tão lembradas,
nós nunca nos lembramos de orar pelos nossos parentes, por aquelas pessoas que convivem e vivem conosco. Nós gostamos muitas vezes de nos lembrar daquilo que nos separa, daquelas coisas que nos dividem. Nós às vezes fazemos questão daquilo que achamos que é correto. Ah, meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo, eu me lembro de ti, o que eu me lembro é orar por você. O que eu me lembro é colocar o joelho no chão por você. Porque quando eu me lembro de orar por você, Paulo vai dizer, a comunhão da fé se torna eficiente. Meus irmãos, uma comunhão e uma fé eficientes, aquelas que fazem paz, que dão prazer, que dão tranquilidade, que fazem com que o ambiente do lar não seja uma disputa, não seja um ambiente onde nós estejamos sempre dividindo a razão, mas que prevaleça a bênção e a misericórdia do Senhor. O relacionamento ele nasce de alguém que lembra de orar pelo outro. Aquele que lembra de orar pelo outro. Paulo está dizendo, olha, Filemão, eu não me esqueço de orar por você. Não me esqueço. Olha, meus irmãos, é momento de nós vivermos uma comunhão e uma fé eficiente na nossa casa. Porque a igreja que está na nossa casa, ela surge de alguém que tem a disposição, como Paulo está dizendo, de se lembrar, de orar pelos seus. Ah, meus irmãos, nós lembramos de tanta coisa. Na verdade, o que nós temos que lembrar é de orar das pessoas. E creia, meu irmão e minha irmã, uma fé eficiente, como diz a palavra do Senhor, a comunhão eficiente, ela nasce de uma lembrança, de um compromisso de joelho no chão, de fé, de oração. É simples assim. Construir uma igreja em casa começa com a oração. Na verdade, minha irmã e meu irmão, esta é uma carta que Paulo escreve a Filemão. Paulo está preso e essa carta tem como eixo a questão de um escravo chamado Onésimo. E Paulo está preocupado com o que vai acontecer com Onésimo, e a carta tem essa pegada, vou usar essa expressão, essa perspectiva, todo o eixo, né, da conversa que Paulo tem com o Filemão, com aqueles que seriam os destinatários da carta. Essa não é uma carta geral, essa é uma carta específica do apóstolo Paulo, e num contexto onde Paulo percebe, fica muito claro na redação, no texto, na forma como Paulo se expressa, que Paulo percebe, tem essa sensação de que ele está caminhando para o fim da sua carreira. Como ele fala, do bom combate. Paulo percebe que toda a sua trajetória está chegando ao fim. Paulo então se preocupa com Onésimo. Paulo se preocupa com o que vai acontecer com Onésimo, seu querido companheiro, ajudador, amigo. Portanto, irmãos, na verdade, essa palavra que nós estamos aqui tentando trazer e meditar sobre o que a palavra de Deus nos traz, ela talvez merecesse um outro momento. A verdade é essa é uma carta linda, de amizade, de carinho, de preocupação, de respeito com as pessoas. Mas, nesse nosso momento, em que eu me proponho a trazer algumas ideias para nós meditarmos, essa não será a preocupação primeira daquilo que nós iremos conversar. Num outro momento, talvez, fica aí a sugestão, esse núcleo da carta de Paulo a Filemão, a gente tem a chance de examinar num outro momento. Mas o que eu queria, neste instante, e nesse ambiente de culto, de adoração, é pensar sobre isso. A igreja que está na tua casa, minha irmã e meu irmão, eu queria te fazer essa pergunta. A sua casa é uma igreja? A sua casa, a relação entre as pessoas, ela é permeada pelo ambiente santo e abençoador da igreja? Como é que nós nos relacionamos dentro de casa? A sua casa é uma igreja? Bom, você vai dizer assim, meu querido Eduardo, deve ser, talvez, não sei, eventualmente, pode ser, vamos pensar que seja assim. Isso deve ser consequência do isolamento. Você está delirando. Aqui em casa deve ser, minha irmã, meu irmão, como é minha casa. Minha casa
nesse novo momento, digamos assim, a minha casa virou uma sala de aula. Porque eu tive que me reinventar, dando aulas online, quer dizer, as universidades onde eu tenho chance de exercer uma atividade docente, eu estou dando aula online, enfim, então a minha casa virou uma sala de aula, porque eu fico sentado em frente ao computador, falando, e a casa inteira, a rotina da casa está impactada por conta disso. Aqui, inclusive, não só eu, mas o Lucas também. O Lucas tem tido aulas online. Enfim, todos aqui em casa têm tido uma atividade acadêmica e a minha casa virou uma sala de aula. Virou uma sala de aula. E na verdade, minha irmã e meu irmão, a minha casa, e eu acho que deve ser igual a sua também, por conta desse ambiente todo, do tal do home office, a minha casa virou um escritório da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Porque eu tenho reuniões do Zoom, eu tenho reuniões em outras plataformas que ficam se estendendo. Não é? Aqui em casa também já virou sala do conselho. Porque o conselho da igreja se reúne nesse momento de cuidar da igreja, nesse momento de atentar para as finanças, para que a igreja possa passar, minha irmã e meu irmão, com tranquilidade, que nós possamos cumprir os nossos compromissos sociais, inclusive com o Estado, enfim, com os nossos empregados, com aquelas pessoas que vivem abençoadas por aquele seu dízimo e pelaquela sua oferta. O conselho tem se reunido toda semana. Então, a minha casa virou, veja, a minha casa virou uma sala de aula. Virou uma sala de aula. A minha casa virou, minha irmã e meu irmão, como eu falei há pouco, um escritório onde se cuidam das questões do município. Virou. E minha casa virou um local, uma sala de reunião do Conselho da Igreja. Veja, eu estou falando por mim, mas a minha esposa tem as suas reuniões, o meu filho tem as suas ocupações, mas eu quero saber o seguinte: o texto de hoje nos provoca a pensar na seguinte realidade. Ora, a nossa casa é uma igreja. Paulo está escrevendo a igreja que está na casa de Áfia e na casa de Arquipo. E eu queria pensar, meu irmão e minha irmã, como é que nós podemos, na linha do texto, meditar, buscar construir, enfrentar os desafios que ele mesmo se nos apresenta. Como é que é construir, viver a plenitude da bênção da vida da igreja dentro de casa onde eu e você estamos. Existe uma história, meu irmão e minha irmã, eventualmente conhecida, de que numa pequena cidade, as pessoas comentavam que lá existia o homem mais feliz do mundo. Bom, todo mundo achava aquilo meio esquisito, porque a gente é acostumado a olhar felicidade por conta de vista, por conta de olharmos e verificarmos a riqueza. Quer dizer, era uma cidade simples, ele também era uma pessoa que vivia, enfim, numa vida tranquila, mas modesta, mas todo mundo comentava que aquele homem era o homem mais feliz do mundo. E ficava ali quer dizer, aquela lenda, né? Por quê? O que acontecia? É verdade, não é verdade? O que é isso? Como pode ser assim? Um dia perguntaram para ele: olha, vem cá, senhor, desculpa, mas as pessoas comentam que o senhor é a pessoa mais feliz do mundo. Qual é o segredo da felicidade? Veja que pergunta. Ele falou assim: olha, o segredo da felicidade é o seguinte: eu vivo em paz com todo mundo. Ah, como assim? Bom, quando as pessoas chegam perto de mim para falar mal de alguém, eu falo assim: calma, peraí, antes de falar mal, vamos nos ajoelhar e orar pela pessoa. Depois que nós oramos, eu falo assim: bom, pode continuar. A pessoa desiste. Quando alguém vem reclamar de alguém, reclamar de alguma coisa, quando vem algum tipo de pensamento ou de postura que não faz bem ao meu coração, eu falo assim: calma, peraí, antes de você continuar, antes de você prosseguir, vamos nos ajoelhar e vamos orar por essa pessoa. Ah, meus irmãos, minhas irmãs,
esse é o homem mais feliz do mundo. Porque aquilo que contamina o coração e faz com que as nossas palavras sejam amargor, elas deixam de existir, essa contaminação, essa é uma palavra do momento, deixa de acontecer quando nós nos dispomos a nos lembrarmos de orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas, lembrar das pessoas é fundamental. Nós não esquecemos de sair com o celular, nós não esquecemos de falar mal das pessoas às vezes, nós não esquecemos o que as pessoas fazem conosco, nós gostamos de lembrar aquilo que nos separa e muitas vezes nós gostamos de pensar e de lembrar aquilo que nos faz mal, os nossos erros, os nossos equívocos. Lembre-se de orar. A igreja que está na tua casa é uma igreja que se alicerça na oração. Mas o texto continua e a carta, como eu falei, tem pérolas, tem preciosidades. Eu queria recolher uma segunda pérola. Está lá nos versos 8 e 9. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, que coisa preciosa. Que coisa preciosa Paulo está dizendo para Filemon, se dirigindo à igreja que está na casa de Áfia e de Arquipo. Olha que coisa sensacional. É o verso 8, o verso 9, eu peço que você me acompanhe. O texto diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Olha Paulo dizendo. Paulo dizendo assim, olha, eu me sinto absolutamente livre de ordenar a você fazer isto ou aquilo. Eu tenho autoridade e tenho liberdade de exercer essa autoridade contigo. Paulo está dizendo isso para Filemão e para a igreja que vive na casa de Áfia e de Arquipo. E o versículo continua: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes Deus coloca autoridade sobre nós. Muitas vezes nós somos constituídos como autoridade. É verdade. Isso é um privilégio e é uma responsabilidade. Então, na igreja, nós temos autoridade pastoral, nós temos autoridade dos presbíteros, temos autoridade dos diáconos. As lideranças da igreja recebem esta bênção e esse encargo, essa responsabilidade de exercer autoridade. E isso, meus irmãos, é lícito e tem lastro na palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo assim, eu tenho autoridade e tenho liberdade de exercê-la, mas preferi solicitar, preferi pedir. Sabe, minha irmã, e sabe, meu irmão, muitos problemas dentro de casa surgem porque nós temos autoridade e queremos exercê-la. Muitas vezes, exercê-la de maneira equivocada. E veja, não há nenhuma crítica em exercer autoridade, mas a autoridade, meus irmãos, do pastor, do presbítero, do diácono, da liderança, é uma autoridade no serviço. Como diz aqui, Paulo, ele prefere solicitar em nome do amor. Meus irmãos, é o amor que faz com que nós possamos servir. Na igreja e na nossa casa, quem tem autoridade é aquele que mais serve. Paulo foi colocado nessa condição e ele percebeu que o serviço em amor é que transforma as coisas. O serviço em amor, minha querida irmã e meu querido irmão, o serviço em amor é aquele serviço que faz com que as coisas aconteçam. Porque a autoridade exercida de maneira errada, equivocada, com a dose desmedida, de maneira não razoável, ela transforma as pontes em portas fechadas. Paulo está dizendo que ele recebeu a autoridade do Senhor e ele tem liberdade para exercê-la, mas ele não fez isso. Ele prefere solicitar em amor, pedir em amor, porque em última análise, meus irmãos, o que faz com que eu e você façamos as coisas é aquele amor de Deus que preenche o nosso coração. O que a gente percebe é que Paulo exerce
a sua compreensão de autoridade na mesma dimensão da autoridade que Cristo exerceu. Porque é mesmo o apóstolo Paulo que escreve. Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Sabe, minha querida irmã e meu dileto e prezado irmão, Paulo está dizendo isso. Aqui, a Filemão, ele escreve imbuído dessa compreensão de que ele tem autoridade e tem liberdade de exercê-la. Mas a autoridade de Paulo é uma autoridade que solicita em nome do amor e não que impõe as coisas. Minha querida irmã e o meu irmão querido, em casa, às vezes, nós somos assim. Queremos impor a nossa autoridade. E Paulo está dizendo o seguinte: não, eu poderia fazê-lo, mas é fundamental viver e solicitar no amor e em amor. Essa é uma revolução que pode eventualmente transformar esse ambiente de casa e de lar que você tem em uma igreja, a igreja que está em tua casa. O que precisamos viver e fazer para que a nossa casa seja uma igreja? Primeiro, minha irmã e meu irmão, lembrar das pessoas em oração. Segundo, diz o texto, viver uma autoridade que serve em amor dentro do nosso lar, com os nossos queridos. Mas há uma terceira pérola, uma terceira preciosidade que eu queria recolher com você aí. E ela está contemplada no verso 14 desta carta, que tem um capítulo só. Diz assim, e eu peço que você me acompanhe na leitura: nada, porém, quis fazer, diz Paulo, sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Meus irmãos, uma igreja que está na minha casa e na sua casa é uma igreja que vive o ambiente do consenso, do consentimento. O que é consentimento? É sentir com, é ter o sentimento conjunto, é ter essa comunhão e essa cumplicidade daquilo que se pensa, que se faz e que se consegue construir. E, meus irmãos, como é que se constrói com o sentimento? Como é que se constrói consenso? Não tem segredo. Não tem segredo. O consenso e o consentimento se constroem através do diálogo. E sabe, minha irmã e meu irmão, não sei se você em casa tem essa sensação. Quando eu ligo a televisão e vejo o nosso cenário político, eu fico pensando, puxa, como é bom o consenso. Como é bom sentar para conversar. Como é bom ter diálogo. E veja, eu não estou aqui dizendo que de um lado ou de outro, ou dos vários lados, enfim, eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou dizendo que falta alguma coisa que é fundamental, que é a busca desse consenso. E para buscar o consenso é preciso desejá-lo. Eu queria dizer uma coisa, não sei se você faz isso, eu quando recebo a programação da igreja, eu fico bisbilhotando. A palavra é meio esquisita, mas é meio que eu faço. Eu vejo os cultos, assisto os cultos, participo deles, vejo a escola dominical dos adultos, depois eu dou uma olhada no Em Casa, aí eu vou lá, vejo a escola dominical, etc. Outro dia, acho que tem uns 2 domingos, eu estava assistindo uma aula do reverendo Diego Stallone para com os adolescentes. E, meus irmãos, aliás, uma espetacular aula. Uma bênção, uma coisa incrível. Eu estava lá participando desse momento, me sentindo adolescente. E o reverendo Diego Stallone lembrou uma frase de Rubem Alves. Aliás, Rubem Alves era um frasista de primeira. Rubem Alves, ele constrói uma frase muito interessante. Rubem Alves diz o seguinte, olha, nós temos vários cursos de oratória. Muitos. As pessoas querem falar bem. O político quer aprender a falar bem. Aquelas pessoas que mexem com publicidade, propaganda, o jornalista quer falar bem, quer escrever bem, quer se pronunciar bem.
o religioso quer falar bem. Então disse Rubem Alves, nós temos vários cursos de oratória. Olha a sacada dele. Mas nós não temos, e não temos porque ninguém quer fazer um curso de escutatória. Diz Rubem Alves, nós queremos falar bem, mas não queremos ouvir bem. Meus irmãos, criar consenso na igreja e criar consenso em casa deve partir de uma atitude interna de querer ouvir o outro. É aquilo que a gente escuta muito por aí, é ter empatia, capacidade de diálogo, capacidade de consenso. Ele nasce, ou ela nasce, fundamentalmente de uma disposição de ouvir. Ah, meus irmãos, Paulo está dizendo que é fundamental para termos uma igreja dentro da nossa casa, construir um ambiente de consenso, de diálogo. E isso é a porta para que a gente possa ter prazer de vivenciar um ambiente santo dentro da nossa realidade familiar. Bom, já é momento de pensar em concluir. Não quero tomar o tempo dos irmãos mais do que já o fiz. Mas eu ainda quero recolher uma quarta preciosidade desse texto. Lindo! Esse texto da carta de Paulo a Filemão é uma delícia, por assim dizer. Né? Como eu falei, ele merece um outro momento, né? Mais amplo, onde a gente possa extrair dele outras preciosidades. Mas eu queria, nessa compreensão de buscar ingredientes e elementos para que a nossa casa seja uma igreja, para que nós possamos viver esse ambiente de adoração ao Senhor e de serviço a Ele como igreja dentro de casa, eu queria ler os versos 18 e 19, caminhando para concluir. Eu peço que você me acompanhe. Ele diz assim, se algum dano te fez, ou se te teve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sabe, meus irmãos, Paulo está falando a Filemão sobre Onésimo, dizendo, olha, Filemão, se Onésimo te onerar, se você tiver que botar a mão no bolso e pagar, não faça isso não, deixa que eu pago. Deixa que eu assumo os encargos, quaisquer que sejam, no que tange a essa circunstância que eu estou te pedindo. Cuida de Onésimo, recebe Onésimo aí. Olha, e se te custar alguma coisa, não se preocupe, eu pago. Ah, meus irmãos, viver o ambiente da igreja dentro de casa é exatamente conhecer e conjugar o verbo ter generosidade. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, generosidade, ser generoso é saber carregar a carga do outro. Paulo vai escrever lá em Gálatas 6:2, depois você confere. Ele vai dizer assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está dizendo que o coração generoso, meus irmãos, em família e na igreja, nos coloca responsáveis pelo outro, nos coloca responsáveis pela vida do irmão, nos coloca numa perspectiva de que, olha, se precisar de alguma coisa, bota na minha conta que eu pago. Se você precisar de um braço presente, de um ombro amigo, se você precisar de alguém que te levante, coloca na minha conta que eu pago. Ah, meus irmãos, isso é vida de igreja. Isso é povo de Deus. Isso, meus irmãos, é bênção. E eu e minha casa serviremos ao Senhor quando nós, meus irmãos, dentro de casa tivermos um coração generoso, disposto a carregar a carga do outro, sabe? Não sei se isso vem à sua memória, mas eu me lembro de Caim e Abel. Quando Caim cometeu o assassinato com seu irmão e ele foi indagado por Deus. Ele falou assim, olha, Caim,
onde está o teu irmão? E Caim falou assim, eu sei lá. Onde está o meu irmão? Não sei. Eu sou tutor do meu irmão? Disse Caim de maneira insolente e debochada para Deus. Eu sou tutor do meu irmão? Eu sei dele? Ele que se vire. Meus irmãos, essa não é a experiência da igreja num coração generoso. E sabe, meus irmãos, no momento de pandemia, onde tantos sofrem, é fundamental que a igreja seja generosa. E essa generosidade começa por dentro de casa, meus irmãos, com os nossos próximos, com os nossos familiares, mas ela se projeta no mundo e se hospeda dentro da igreja. O crente isolado, por conta de uma questão sanitária, ele não está separado. Ele sabe conjugar o verbo eu carrego a tua carga. Eu estou disposto a andar junto com você. E sabe, meus irmãos, andar junto com os outros e carregar a carga dos outros e ser generoso, parece e me vem à memória a experiência do bom samaritano. Você lembra? O bom samaritano, depois que socorreu aquela pessoa ferida no meio do caminho, ele falou assim, olha, eu tenho que prosseguir viagem, mas eu vou. Mas quero dizer o seguinte, está aqui, eu deixo o suficiente para cuidar dessa pessoa, mas se precisar de mais, se algo ficar faltando, não tem problema. Você pode gastar o que for necessário, porque eu pago. Paulo está dizendo para Filemão, Filemão, cuida de Onésimo. O que precisar, eu pago. Eu assumo a responsabilidade pelo cuidado de Onésimo. Eu assumo a responsabilidade pelo cuidado dos nossos irmãos. E sabe, meu querido e minha querida, Jesus fez isso na cruz por mim e por você. Ele foi generoso. Ele pagou a nossa dívida impagável. Ele falou assim, olha, o Eduardo Gouveia, pelos pecados que ele comete, estão pagos. Olha, os pecados da tua vida, eles estão pagos. A salvação e a morte foram reunidas num único ambiente da cruz e, meus irmãos, prevaleceu a salvação, a vida sobre a morte. Isso é um Deus generoso, que é capaz de olhar para nós e dizer, olha, o que for preciso, eu pago, basta apenas que você queira. Conscientes, minha irmã e meu irmão, dessa postura do Cristo, que paga as nossas dívidas, que é generoso a esse ponto, é que nós ficamos aqui pensando, como é que nós podemos ser generosos dentro de casa, com o mundo, vivendo a bênção da igreja. Por isso, a reflexão dessa manhã, ela busca com que eu e você possamos pensar na seguinte situação, ou na seguinte circunstância. A nossa casa é uma igreja. Nós temos nos lembrado de orar pelos nossos. Nós temos exercido uma autoridade onde nós buscamos servir as pessoas em amor. Nós gostamos de construir consensos. Você dialoga e busca ouvir as pessoas. E, sobretudo, você sabe ser generoso com aqueles que vivem com você. Eu queria que você pensasse, eu estou compartilhando, minha irmã e meus irmãos, essa palavra de Deus olhando para mim, me olhando no espelho. Como é que a gente pode viver um ambiente de igreja dentro de casa? Como está a igreja na tua casa? Vamos pensar nisso. Vamos colocar o nosso coração na mão do Senhor e falar, Senhor, que nós possamos nos apropriar dessa bênção. Mas eu queria concluir também, minha irmã e meu irmão, propondo que você pensasse o seguinte, é preciso, como estamos aqui refletindo já há algum tempo, que a minha casa, que a nossa casa seja uma igreja, como Paulo escreveu, a igreja que está em tua casa. Mas sabe, nesse tempo de pandemia, nós temos que pensar também o seguinte, será
que a nossa igreja é a nossa casa? Sabe por quê, minha irmã e meu irmão? É preciso cuidar da nossa igreja. Mesmo nesse momento em que nós estamos aqui, enfrentando um desafio que não é pequeno. Não podemos esquecer que a nossa igreja é a nossa casa. Sabe, isso mereceria um outro sermão também. Fique calmo que eu não vou começar ele agora. Mas se a nossa igreja for a nossa casa, nós buscamos nos informar do que está acontecendo com ela. Porque o que acontece na nossa casa nos interessa. Nós buscamos cuidar da nossa casa, porque é o nosso espaço onde nos sentimos bem e vivemos com aquelas pessoas que temos um relacionamento de comunhão. Nós buscamos nos informar, buscamos ter responsabilidade e nós buscamos cuidar daquelas pessoas que constituem a nossa casa. A igreja que está na nossa casa é a bênção que hoje, nesse dia onde nós beijamos e celebramos a maternidade, queremos dividir com os irmãos. Mas eu queria também que você pensasse que nós não podemos nos esquecer que a nossa igreja é a nossa casa. E eu queria, por fim, e veja, finalmente vou cumprir o que falei, vou concluir. Eu queria dizer o seguinte, meus irmãos, que a igreja que está na nossa casa, e que a nossa igreja é a nossa casa, porque tudo é do Senhor. O nosso lar é do Senhor, e a nossa igreja é do Senhor. Falamos nossa carinhosamente, mas ela é sempre do Senhor. E é com essa expectativa, mais ainda, é com essa certeza, é que nós caminhamos em paz no nosso coração. Como está, minha irmã e o meu irmão, a igreja que está na tua casa? Como está, meu irmão, a igreja que é a nossa casa? Que nós possamos colocar essa dimensão e essa realidade sempre nos pés do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar com corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado
Que Deus lhe dê saúde, alegrias e realizações. Que Deus lhe seja companheiro inseparável na jornada, seu abençoador e de sua família. Que Deus esteja à frente da missão para a qual Ele lhe inspirou e lhe preparou. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.